Olá, nós estamos aqui na nossa quinta semana já a respeito dos dons espirituais, uma série que estamos fazendo em preparação para o Pentecostes. 7 semanas e hoje já estamos na quinta semana. Hoje vamos falar sobre o Espírito Santo e o fruto do Espírito. Nós vamos ver como é que podemos manifestar o fruto do Espírito na nossa vida. Então falamos no vídeo anterior, na semana anterior, a respeito dos dons do Espírito e hoje vamos falar sobre o fruto. Mas, por favor, não vamos responder perguntas tolas, não vamos cair no erro de responder perguntas erradas. Do que eu estou falando? Eu vejo muita gente dizendo assim, o que é mais importante? Então, os dons do Espírito ou o fruto do Espírito? Esse tipo de pergunta, a pergunta está errada, por isso não existe uma resposta certa para ela. Nós não devemos comparar como se estivéssemos contrastando duas coisas que são boas. Eu vejo as pessoas frequentemente cometendo esse erro quando elas dizem, por exemplo, o que é mais importante, qualidade ou quantidade? Por que não os dois? O que é mais importante, salvar empregos ou vida? Por que não os dois? O que é mais importante, os dons do Espírito ou o fruto do Espírito? Por que não os dois? O que é mais importante, estudar a Bíblia ou orar? Por que não os dois? Então, quando duas coisas são boas, a gente nunca deve colocá-las em contraste, como se tivéssemos que fazer uma escolha. Então, eu digo isso para que você, lembrando-se do estudo que fizemos sobre os dons, agora entenda que o fruto é algo que complementa, não entra em conflito com a relação dos dons espirituais. Então, por sinal, o propósito dos dons é nos trazer a maturidade. Veja que todos os textos que ensinam a respeito dos dons espirituais, eles falam de levar a igreja à maturidade em Cristo, levar-nos à perfeição, à estatura de varão perfeito. Então, o objetivo dos dons espirituais é nos levar à maturidade e a demonstrar o fruto do Espírito. Então não há de maneira alguma, numa visão saudável, uma competição entre dons e fruto, mas os próprios dons promovem o fruto do Espírito na nossa vida. Somente quando as pessoas têm uma visão distorcida, fora do princípio da palavra, é que isso parece de alguma maneira competir. Então, dito isso, qual é o verdadeiro contraste que nós devemos fazer? Se não é entre dons e frutos, e o fruto do Espírito, qual é o verdadeiro contraste que nos ensina, nos ajuda a ter a visão correta? É o contraste entre carne e Espírito. Quando você lê o texto de Gálatas que fala sobre o fruto do Espírito, você vai ver que ele está contrastando com as obras da carne. E para entendermos então o que é o fruto do Espírito, nós precisamos entender o que são as obras da carne. Gálatas 5,17 diz assim, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então há um conflito, há sim um contraste entre carne e Espírito. Para que você manifeste o fruto do Espírito, você precisa buscar a Deus, consagrar a tua vida, você precisa crescer espiritualmente, você precisa vencer o pecado e vencer as obras da carne. E quando vencemos as obras da carne, vamos manifestar a obra do Espírito. Quais seriam essas obras da carne? Eu quero ler para você. Gálatas 5, do versículo 19 até o 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então é impossível agradar a Deus vivendo na carne. O teu espírito regenerado, o Espírito de Deus que habita em você, não combina com as obras da carne, com a vida antiga que você tinha quando você não conhecia Deus. Portanto, quanto mais você busca Deus, se enche do Espírito, você vai tanto vencer as obras da carne, como manifestar o fruto do Espírito. E é interessante que o fruto do Espírito é citado aqui no singular, ou seja, é o fruto, o resultado da ação do Espírito de Deus na sua vida, envolve todas essas qualidades aqui citadas. E eu vou ler para você em Gálatas 5, 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Agora, eu quero chamar a sua atenção para um elemento que muitas vezes as pessoas não percebem. Falamos de obras da carne, pensamos logo em pecados sexuais, por exemplo. Mas a maior parte das obras da carne tem a ver com relacionamentos. E a maior parte do fruto do Espírito tem a ver com relacionamentos. Ou seja, Deus está muito preocupado em como você vive, como você se relaciona com as pessoas. Se você é movido pelo amor de Deus, você vai demonstrar nos seus relacionamentos o fruto do Espírito. Então, como é que nós podemos viver no Espírito? Como é que nós podemos desenvolver esse fruto do Espírito? Gálatas 5,16 nos dá uma pista. Ele diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu não preciso ficar tentando manifestar o fruto do Espírito. Eu não preciso ficar tentando criá-lo na minha vida. O que eu preciso é semear vida no Espírito para colher o fruto do Espírito. Se eu semeio vida no Espírito buscando a Deus, uma vida de louvor, de adoração, me alimentando na palavra de Deus, mantendo relacionamentos saudáveis de comunhão com outros irmãos, me mantendo em submissão a lideranças espirituais, me alimentando espiritualmente através da vida no corpo, então tudo isso vai fazer com que eu esteja cada dia mais cheio do Espírito, cada dia mais pleno. Se eu mantenho a minha vida pessoal com Deus e não somente uma vida religiosa, tudo isso vai fazer com que eu experimente cada dia mais o fruto do Espírito. E lá em Gálatas 5,25 ainda diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, nós precisamos praticar essas coisas diariamente. É fruto de uma semeadura. O fruto do Espírito é resultado de uma semeadura de vida no Espírito. Não é como na questão dos dons espirituais, que algo pode acontecer instantaneamente. Você está num momento de oração e Deus derrama sobre a sua vida um determinado dom. Ou você está orando por alguém e Deus derrama sobre a sua vida um determinado dom. E aquilo acontece instantaneamente. Não. O fruto do Espírito é algo que precisa ser desenvolvido, precisa ser vivenciado. E na medida em que você alimentar a sua vida com as coisas espirituais, na medida em que você se distanciar das obras da carne que antigamente dominavam a sua vida, quanto mais você alimentar essa vida no Espírito, mais o fruto do Espírito vai se manifestar na sua vida. E quando o fruto do Espírito se manifesta, as pessoas vão ver. E vão ver o quê? O quanto você é bom? Não. Eles vão ver a presença de Jesus em você. Eles vão querer conhecer a Jesus. Eles vão amar a Jesus, porque vão ver o resultado da vida de Jesus em você. Deus te abençoe. Semana que vem temos mais um estudo.